Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui estamos melhor, mas ainda catarrentas. Jó capítulo 7. Vamos continuar na saga das palavras de Jó. Ontem foi bem forte, né, gente? Foi bem forte, mas é bonito, né? Uma pessoa desesperada merece compaixão dos seus amigos. Jó fala isso e é muito verdade. Vamos lá. A vida nesse mundo é dura como o serviço militar. Todos têm que trabalhar pesado. Como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês só tenho tido desilusões. As minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas e eu me canso de me virar na cama até de madrugada. E eu fico perguntando, será que já está na hora de levantar? Meu corpo está coberto de bichos e de cascas de ferida. A minha pele está rachada e dela escorre pus. Ele está doente, muito doente. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão. Lançadeira do tecelão, não sei o que é isso. Deve ser uma, sei lá, lançadeira do tecelão, não sei. Peraí, os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão. Deve ser uma máquina. E vão embora sem deixar esperanças. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. E os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olharás para mim e eu não terei desaparecido. Mas eu já terei desaparecido. Falando que a vida dele é um sopro. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Aquele que morre nunca mais volta. Quem morre é o corpo. Esse corpo aqui, essa imagem que vocês estão vendo, nunca mais vai voltar quando eu morrer. Nunca mais vai voltar. Nós seremos ressuscitados por Cristo, mas é a alma que ressuscita, né? É a alma. Ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele. Por isso não posso ficar calado, eu estou aflito, eu tenho que falar, eu preciso me queixar. Por isso que a pessoa que está sentindo dor, a gente precisa ser uma escuta ativa, a gente precisa ser uma escuta e não uma voz que fica falando um monte de coisa de Deus, tentando convencer a pessoa a se converter. Nós temos que ser escuta. A presença é mais importante do que a palavra nessas dores, nesses momentos de dor, de sofrimento, de luto, de desespero. A gente precisa aprender isso. Às vezes você fala assim, eu não vou no velório de fulano porque eu não sei o que falar. Você não precisa falar, você nem deve falar. Só chega perto, dá um abraço, fica ali perto, deixa a pessoa perceber que você está ali. A sua presença, a sua energia, a sua vontade já fala muito. Quando a pessoa está sofrendo também, tente ser escuta. Tente ser escuta ao invés de fala. Se você for para ajudar, né? Agora se você for igual ele faz o amigo de Jó, só ficou falando um monte de teologia, tudo verdade, mas vazio como o vento, sem empatia nenhuma, sem graça nenhuma. Ele parece que esquece da graça de Deus, né? Ele conhece a letra e não conhece a graça. Ele não conhece o poder misericordioso de Deus. E ele só fica repetindo as coisas que ele ouviu alguém falar. Não seja assim. Pois o meu coração está cheio de amargura, Jó falando. Será que eu sou o mar ou algum outro monstro do mar para que fiques aí me vigiando? Quando eu penso que na cama eu encontrarei descanso e que no sono aliviará a minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos que me enchem de medo. Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a vida. Não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Que desespero, que agonia, que aflição. Que aflição. A ponto dele falar isso. Aquelas dores no corpo dele, ele não conseguia dormir, não conseguia comer, não sentia gosto quando comia, passava mal o tempo todo, já tinha perdido tudo. Era um momento de
muito sofrimento, tanto sofrimento que ele pedia a morte. Mas ele não pedia a morte de uma forma a ofender Deus. Ele pediu a morte de uma forma de... Como é que eu explico isso? De alívio, né? Ele queria a morte para aliviar, porque ele não aguentava mais viver. E nessa época aqui, que foi antes lá de Abraão, segundo alguns estudiosos, ele não tinha a esperança que nós temos. Ele não tinha Jesus aqui, Jesus não tinha vindo ainda. Ele tinha um conhecimento de Deus muito superficial, né, de tudo que Deus era. Nós aqui, quando a gente se encontra nessa situação de um sofrimento tão grande que você parece que está sufocado do mar, como ele falou ali, por acaso eu sou o mar ou algum monstro do mar para que fiques me vigiando. Ele se sentia acusado por Deus, vigiado por Deus. Muitas vezes a gente fica assim nessa agonia, mas nós temos Jesus. Graças a Deus, nós estamos nessa era, nós fomos escolhidos para esse tempo com Deus. É um tempo muito maravilhoso, é um tempo muito melhor, porque nós temos Jesus, nós temos a quem recorrer. Nós podemos, Senhor, eu estou aqui morrendo, sufocada, eu estou com muita dor, estou sofrendo demais, me acorde, Jesus, me acorde, Jesus. Jesus te ouve, o Espírito Santo mora dentro de você, ele te ouve. Jó não tinha essa esperança, Jó não tinha essa teologia que nós temos hoje, Jó não tinha a profundidade da palavra de Deus que nós temos. Coitado de Jó. O que somos nós para que nos deis tanta importância e te preocupes com a gente? Porque nos vigia todos os dias, a todo instante, nos fazes passar por provas. Ele sabia, tá vendo? Quando deixarás de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal eu fiz a ti, ó vigia das pessoas? Por que fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura e tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Que legal essa parte aqui. Nós até o capítulo 6 estávamos afirmando que Jó era justo, Jó era fiel, Jó era honesto, porque Deus falou isso dele. E agora aqui no versículo 21 ele fala: por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Ele confessou que ele era pecador. Ele confessou que ele era um homem que pecava, como todos nós. Não é só porque ele viveu antes de Cristo que ele não pecava. Não é só porque Deus falou que ele era justo que ele não era pecador. Nós podemos ser justos, muitas vezes somos justos o tempo todo, tentamos fazer justiça, tentamos fazer o que é certo, mas somos pecadores. E Jó está clamando: perdoas o meu pecado e apaga a minha maldade. Mostrou pra gente que Jó era um homem como nós, que peca, que tem maldade no coração, e que se não for Cristo, se não for Deus nos ajudar a ser melhor, a gente não é ninguém, a gente não é nada. Legal saber disso, né? Que Jó, mesmo sendo elogiado por Deus como uma pessoa justa, era pecador. Porque em todo tempo a gente às vezes acha que ele é santo, e não é. Só existe um santo, Jesus Cristo. Só ele venceu todas as tentações que Satanás pôs na frente dele e foi crucificado injustamente e propositalmente também para nos salvar. Só ele estava imaculado. Jó, no versículo 21, nos mostra que ele era pecador, que ele se lembrou dos seus pecados e pediu para Deus perdoá-lo. E assim acabamos o capítulo 7. Beijão no seu coração e até amanhã. Se sinta humano hoje. Jó era humano e fiel.